Hoje nós vamos falar o tema 3, o processo decisório. Administradores ou gerentes, como nós conhecemos na literatura de administração, são pessoas que tomam decisões. Eles substituem o acionista para tomar decisão. E a tomada de decisão é um processo de escolher algo quando você tem mais de uma alternativa, né? Então, vamos por este caminho, desde que eu tenho pelo menos 2 caminhos a serem escolhidos, né? Então, e também vamos falar sobre o problema, é tudo que está fora do estabelecido e que bloqueia o alcance dos resultados esperados. Um problema pode exigir mais de uma tomada de decisão. Nós pensamos e acreditamos que trabalhamos com racionalidade, isto é, a capacidade de selecionar os meios mais apropriados para atingir os objetivos, obtendo-se o melhor resultado. Então, minimizando o uso de recursos para atingir objetivos. Isso significa buscar todas as informações relevantes para o assunto a ser decidido. A capacidade de determinar preferências, já que você tem todas as informações possíveis, né? Através de uma medida que você vai comparar as informações para determinar qual que é a nossa preferência, né? Selecionar a opção que maximize a utilidade e minimize as consequências negativas. Óbvio que nem sempre temos todas as informações ou podemos selecionar todas as alternativas, né, possíveis e escolher a alternativa mais adequada. Pode faltar tempo ou dinheiro para obter isso, né? Logo, total racionalidade nem sempre é possível, mas sim a racionalidade diante dos limites que nós tivemos. Temos de tempo ou dinheiro para gastar, né? As decisões podem ser satisfatórias, nem sempre ótimas. O esquema de um processo decisório é semelhante a este quadro, né? Onde nós temos uma dada situação, né, que foi identificada, né, que pode ser um problema ou uma oportunidade que nos apareceu, né? Então, vamos buscar informações sobre essa situação, né? Criar soluções e alternativas, né? Desenvolvimento de alternativas que possam solucionar esse problema ou conseguir obter essa oportunidade. Diante de uma gama de possibilidades, né, nós vamos avaliar e escolher, né? Aí colocamos a solução em ação e vamos verificar se deu tudo certo. Teoricamente, é desta maneira que funciona um processo decisório. Vamos falar então de 7 elementos do processo decisório a partir de agora. O primeiro elemento é o estado da natureza. Nós estamos, quando a gente tem informações suficientes, né, até para predizer o resultado de cada alternativa do curso de ação que nós tomamos. Logo, nós estamos decidindo com um grau de certeza muito grande, né? Existem os riscos,
né, quando pode predizer os resultados de cada alternativa com certa probabilidade, né? O uso da estatística, né? Com a vacina Coronavac tem 55% de eficiência, né? Nós podemos tomar essa vacina, havendo uma vacinação em massa, possivelmente nós eliminamos. Mas se não for tomado em massa, 55% de chance de nós termos um resultado positivo, né, de eliminar as chances de alguém que tomou a vacina de não ter contrair o vírus, né? E a incerteza, quando você não sabe o resultado que pode acontecer, né? Você está decidindo, mas não tem certeza. Vai procurar pensar e resolver com as informações que você tem. O interessante e que nós temos que pensar é que todo tomador de decisão é um indivíduo que pertence a um determinado grupo e que age de uma forma comum neste grupo, né? E ele tem um processo de escolha de alternativas influenciada por este grupo. É muito comum vocês verem, por exemplo, um juiz de direito toma decisão diferente de outro, né? Porque ambos são influenciados de maneira diferente. Quais são essas influências? Ora, eu tenho valores meus próprios, de onde eu vim, que eu adquiri com o tempo, né? Diante de uma situação em que eu estou envolvido, ou até mesmo um envolvimento social, forças políticas e econômicas presentes, né? Alguém, o tomador de decisões no poder político, né? Ele toma conforme as tendências, as questões econômicas que estão presentes e o questionam. Ora, tomamos decisões para atingir objetivos, né? Fins ou resultados pretendidos por intermédio dessa decisão tomada. Quando nós falamos sobre preferências, nós estamos falando de critérios que a tomada de decisão utiliza para efetuar a escolha. Está se tomando uma decisão de começar a vacinação antes mesmo de ter todos os dados disponíveis, dado a excessiva necessidade de imunizar as pessoas, mesmo não tendo total certeza da eficiência ou eficácia que a vacina possa trazer, né? É uma preferência, né? Nós precisamos agir rapidamente. Precisamos tentar mitigar o que essa pandemia está causando na economia, na sociedade, para as pessoas. Então, preferências são critérios que a tomada de decisão utiliza para efetuar uma determinada escolha. A situação, né, são aspectos do ambiente que envolvem o tomador de decisão, né? Ele pode ou não estar fora do seu controle, do seu conhecimento, da sua compreensão. Nós estamos lidando, no caso da pandemia, um exemplo que nós estamos utilizando na aula de hoje, né? Nós estamos lidando com um aspecto do ambiente, né, onde não temos o controle, né, o conhecimento estamos adquirindo, né, para ter uma compreensão. Mas
isso está afetando a nossa escolha. Estratégia ou tática, né? Depende do nível da tomada de decisão. Se é um nível onde as tomadas de decisões decidem todo o curso de uma organização, é uma tomada de decisão no nível estratégico. Quando não é todo nível, envolve uma área da organização, é uma tomada de decisão tática, né? Então, é o curso de ação que o tomador escolhe para melhor atingir os seus objetivos, né? Então, eu vou tomar uma decisão tática, né? Estou condicionando, né, recursos, as competências que eu posso utilizar ou que tem a nosso dispor. E temos tempo como uma variável que nos limita na tomada de decisão. Então, ou no nível de uma área da organização ou no todo da sua organização. Bom, consequência de ter se escolhido uma alternativa é atingir um resultado que pode ser ou não o desejado, né? Então, o resultado é a consequência de uma escolha, né, e de uma ação feita num processo decisório. Bom, as decisões que a gente toma podem ser decisões programadas ou não programadas, né? Quais são as programadas? Aquelas que a gente faz no dia a dia, são rotineiras, né? São problemas que se repetem, acontecem, tem uma regularidade, né? E podem receber ações padronizadas. Se vocês olharem, né, tudo que foi colocado em algum programa pela tecnologia da informação, né, e o programa decide, né, um gerente de banco ele pode financiar, fazer um financiamento desde que atinja uma série de questões e já está programado um crédito ou está liberado automaticamente um crédito para determinado cliente. O que foi isso? Algo programado, uma decisão rotineira de liberação de crédito para clientes que fazem negócios com o banco. Agora, tem decisões que não dá para serem programadas. Vão necessitar de um determinado julgamento para se decidir, né? São algo que não se repete normalmente, decisões, situações novas, né? Problemas que não são do dia a dia, né? Algo excepcional. Não é sempre, por exemplo, que um administrador decide criar uma nova filial. Ou uma decisão que vai envolver o futuro da sua organização, né? Uma decisão de lançar um novo produto, né? Tudo que foge da rotina, né, não é possível de ser programado, né, são as decisões que consideramos não programadas. Costumamos usar algumas técnicas para resolver problemas não programados, né? Um deles é o método cartesiano, né? Você faz uma coisa, deve acontecer outra. Uma ação terá uma reação ou um resultado, né? Então, ele parte da dúvida sistemática, não aceitar nada verdadeiro enquanto não for conhecido como tal por nossa racionalidade, né? O princípio da análise,
dividir todos os problemas em elementos, os mais simples para resolvê-los. Então, quando você divide um problema maior, você começa a enxergar partes dele, o que nos facilita a solucioná-los, né? O princípio da síntese, ordenar o pensamento, começando pelos elementos mais simples, e aí você vai ampliando, ampliando, ampliando até ver o todo ou a situação mais complexa, né? Princípio da enumeração, fazer anotações completas e gerais de todos os elementos tratados, não omitindo nenhuma das partes ou componentes do problema. Brainstorming, famosa tempestade cerebral, é uma técnica para gerar ideias. Eu gosto do brainstorm porque você chama várias pessoas para participar, né? E ele pode ser um gerador de soluções, sim, né? E muitas das ideias colocadas, né? Vamos lá. A primeira parte é a geração de ideias, né? É um momento de criação, né? Todos os participantes são estimulados a gerar ideias, né? Na geração de ideias, é importante o maior número de ideias possíveis, né? E é muito comum as censuras nesse momento, o que tira a, a inibe a participação das pessoas. Entendeu? É não censurar. Todas as ideias têm que ser colocadas, anotadas, né? Às vezes, uma ideia assim que parece a pior possível, né, pode ser a melhor ideia. Né? Então, todos, né, têm que participar, contribuir, né? Senso crítico e censura inibe a criatividade. Né? Bom, depois da geração, né, aí sim vamos discutir e reorganizar para verificar quais as ideias que têm possibilidades de aplicação e gerar soluções para o nosso problema. O princípio do Pareto é uma verdade, né, que diz o seguinte: 20% das causas provocam 80% do efeito. E 80% das causas provoca 20% do efeito. O que ele está querendo dizer? Gente, tem coisas ultra importantes, né? E você tem que se concentrar nelas, porque elas vão fazer o efeito. Eu gosto de um exemplo, né, numa confecção. O grande preocupação numa confecção é com o que causa boa parte do custo, né? Então, numa confecção vai tecido, vai mão de obra, depois uma série de coisinhas, né? Linha, agulha, sei lá, botão, né? Onde precisamos concentrar mão de obra e tecido, né? Por quê? Porque isso é a maior, onde se tiver problema num desses dois, não vai dar certo. Ora, tem um monte de outras coisinhas, né? Os 80% de questões que não influenciam quase no nosso final,
o nosso produto final. Então, concentrar-se naquilo que é fundamental para resultados no seu negócio, né? 80% dos problemas é constituído por apenas 20% de eventos causadores. Serve para comparar grupos de dados ou problemas e verificar onde estão os prioritários, né? Isso é válido na maioria das decisões que a gente tem que tomar, né? Imagina deixar o nosso departamento de compra ultra preocupado em comprar pelo menor preço as linhas, os botões, né? Não, nosso departamento de compras tem que estar preocupado com o tecido, né? Nossos gestores têm que estar, o pessoal de supervisão tem que estar preocupado com o resultado que a mão de obra apresenta, né? O resto se resolve muito facilmente e sem, né, e não vai influenciar no custo do nosso produto, por exemplo. O famoso diagrama de Ishikawa, né, ou conhecido como espinha de peixe, né, é que você vai alinhando os tipos de causas para um determinado efeito. É uma maneira de você ir deduzindo um problema para poder raciocinar. Nesse caso, né, ele está falando problemas numa produção. Então, as máquinas, mão de obra, métodos e materiais, né? E vamos tentar racionalizar o que é que está acontecendo para dar problema na nossa produção, né? Nós estamos trabalhando com 4 máquinas muito ineficientes. São máquinas ultra superadas, né? A nossa mão de obra está treinada, não está treinada, ela é apta, né? Se eu trocar a máquina, essas máquinas superadas, eles vão conseguir, né? Os nossos métodos de produção são os ideais, né? Os materiais que usamos são os ideais, percebe? São maneiras de você olhar melhor o problema e tentar melhorar a solução, né? Ou solucionar o seu problema. Espero que vocês tenham gostado das tomadas de decisões e das maneiras racionais de falarmos sobre tomadas de decisão, né? Como vocês viram, o processo de tomada de decisões são para questões prioritárias importantes, né? Quando eu vou tomar decisão de comprar um automóvel, eu tenho que usar o máximo da racionalidade possível. Quando eu for comprar um sabonete, para mim, não preciso ser tão racional. Pode ser até por impulso, olhar, cheirar, né? E decido ali do supermercado a marca de sabonete, ou compro uma que eu já sempre comprei, né? Uma rotina minha, comprar sabonete. Ou, enfim, usar racionalmente tempo e os recursos financeiros para tomar sua decisão sem envolver, sem onerar, isto é, maximizando o resultado.